Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi para as crianças, filha. Oi. Gente, nós estamos aqui hoje para mais um culto infantil. E olha só, hoje tem uma historinha muito legal, a historinha de Daniel. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse personagem. Mas antes de começar o nosso culto e ter essa historinha linda, nós vamos fazer uma oração. E oração, Isabelle, é falar com Deus. Então vamos orar? Vamos fechar os olhinhos? Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado muito obrigado por esse dia. por esse dia. Fala em nossos Em nossos corações. corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar uma musiquinha bem legal? Então fica de pé com a sua família e vamos louvar o nome do Senhor. E nós voltamos já já. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Agora que a gente já cantou, é a hora da história. Quero que você preste muita atenção para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, fica aí sentadinho, ligadinho nessa história linda sobre Daniel. A paz do Senhor, crianças. Hoje a tia Deb veio contar uma história para vocês muito linda e muito especial. Sabe de quem? Daniel na cova com os leões. Daniel era um jovem muito inteligente e temente a Deus. Ele também foi levado a cativo na Babilônia. Daniel era muito inteligente. Daniel, aonde colocava Daniel, ele se destacava. E os anos foram passando. E quem era o rei agora? Sabe quem era o rei agora, crianças? O rei Dário. Isso mesmo, o rei Dário. E o rei Dário gostava muito de Daniel. O rei Dário tinha muita amizade com Daniel. E então, crianças, a Babilônia estava muito grande. E o rei Dário dividiu em várias províncias, colocou governadores nas províncias e também convidou 3 conselheiros, mas não podia faltar, sabe quem? Daniel, não podia faltar,
porque ele chamou esses 3 conselheiros para colocar junto a ele, para aconselhar ele, né? E Daniel não podia ficar de fora. Sabe por quê? Daniel era um jovem temente a Deus. Daniel era um jovem diferente. Sabe por quê? Daniel era usado desde a sua adolescência, desde a sua juventude, mas agora ele já está mais adulto, né? E também, crianças, havia mais 2 conselheiros junto com Daniel. Mas esses 2 conselheiros, criança, ficaram com muita inveja de Daniel. Sabe por quê, crianças? Porque o rei Dário gostava muito de Daniel. Rei Dário admirava muito Daniel e tinha muita amizade com Daniel. Mas esses homens, criança, ficaram com ciúmes de Daniel. Sabe por quê? Porque aonde Daniel colocava as suas mãos, tudo prosperava. E o rei era muito amigo de Daniel. Sabe, crianças? Nossa, mas o que será que tem de tão diferente em Daniel? Por que será que ele é tão diferente? Porque tudo que Daniel faz é perfeito. Aqueles homens pensou, porque tudo que ele faz é perfeito. Nós precisamos achar alguma coisa na má administração de Daniel. E aqueles homens procuraram alguma coisa para poder incriminar Daniel, mas não acharam nada, crianças, que pudesse incriminar a Deus. E aqueles 2 homens maus ficaram pensando, o que nós vamos fazer, precisamos achar alguma coisa que condene a Daniel. Nossa, criança, eles estavam com inveja de Daniel. Que sentimento ruim, que sentimento tão feio é a inveja, né, crianças? Então, aqueles homens falaram assim: a única coisa que nós podemos usar contra Daniel é a religião dele. Sabe por quê, crianças? Naquele tempo, na Babilônia, adoravam a muitos deuses, mas Daniel adorava apenas o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Daniel era diferente, era temente, só prostrava a um rei só, a um Deus vivo que reina para sempre. E aqueles homens pensaram, é agora que a gente arruma algo para incriminar Daniel. E aqueles homens ficaram pensando. Daniel, ele adorava apenas esse Deus verdadeiro. E por isso que ele era diferente dos demais. Porque Daniel tinha o brilho de Deus. Aonde ele andava, ele tinha a presença de Deus. E ele fazia a diferença. Mas aqueles homens, eles tiveram uma ideia. E chamaram Deus, e chamaram o rei, e pediram para que o rei assinasse um decreto. Sim, crianças, um decreto. Que durante 30 dias, ninguém mesmo, poderia pedir nada a nenhum Deus. Que não poderia pedir para nenhum Deus, só podia pedir somente ao rei. Que durante aqueles 30 dias, crianças, somente poderia se prostrar ao rei. E o rei ficou pensando: nossa, eu gostei dessa ideia, eu vou assinar esse decreto. Mas, criança, mal sabia o rei que era para prejudicar Daniel.
esse decreto. E quando, crianças, um rei assina um decreto, crianças, não pode mais voltar atrás. Assinou, está assinado, não se pode mais voltar atrás, crianças. E agora, crianças, o que vai ser de Daniel? O que vai ser de Daniel? E o rei assinou aquele decreto e já estava tudo assinado. E agora, o que iria ser de Daniel? E, crianças, Daniel, como sempre, ele orava. Daniel era um jovem temente ao Senhor Jesus. Daniel, naquele dia, saiu correndo para sua casa. Ele saiu correndo para sua casa e foi subindo lá em cima, aonde todo dia ele subia e abria as janelas do teu quarto para orar. Sabe por quê, crianças? Essa janela dava de frente com a Jerusalém. E aqueles homens mau, crianças, correram atrás para ver o que Daniel estava fazendo. Aqueles dois homens mau, crianças, foram lá para ver o que Daniel estava fazendo. E quando aqueles homens viram que Daniel não estava obedecendo aquela lei, olha só, crianças, Daniel não negou o Deus que ele servia. Ele passou por cima de tudo, não teve medo e foi a orar ao Deus verdadeiro dele. Mas, criança, aqueles homens maus saíram correndo e foram até o rei Dário. Aqueles homens maus foram até o rei Dário e falaram: ó, vive o rei, o teu servo, o teu amigo preferido desobedeceu a tua lei, rei. Ele está adorando outros deuses. Mas aquele rei ficou tão triste, porque não havia o que fazer. O rei procurou uma solução, mas não tinha mais o que fazer, porque esse decreto já estava assinado e não podia mais voltar atrás, crianças. Olha só, crianças, e agora a preocupação desse rei? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele não sabia que era para incriminar Daniel. Crianças, aquele rei teve que colocar Daniel na cova dos leões, porque era o que falava no decreto, que aquele que adorasse outro deuses, que aquele que se prostrasse a outro deuses, iria ser jogado na cova com os leões famintos. E assim foi jogado Daniel na cova com os leões famintos. E o rei acabou de colocar Daniel na cova e colocou uma pedra em cima. Olha, as crianças, além dele ter sido jogado nessa cova, foi uma pedra em cima para tampar. E naquela noite, o rei Dário ficou tão preocupado, ficou tão triste. Houve uma tristeza tão grande no coração de Dário, porque isso não é possível que está acontecendo. O meu servo, gosto tanto dele, meu amigo, está naquela cova e eu, o rei, não posso fazer mais nada. Naquela noite, criança, o rei Dário
ficou muito triste, teve uma tristeza tão grande no coração do rei Dário, que naquela noite o rei Dário não teve fome, não quis ir para as festas, e nada alegrava o coração daquele rei. Ele ficou tão preocupado, andava para cá, andava para lá, andava para cá, andava para lá, e a preocupação ia dentro do coração dele. E ele não conseguia dormir. No pensamento dele toda hora vinha: como será que está Daniel? Que jeito que Daniel tá? Será que os leões comeram Daniel? Será que Daniel está morto? O que será que aconteceu com Daniel naquela cova? E houve aquela preocupação muito grande no coração do rei Dário. Mas, criança, ao amanhecer, porque a palavra do Senhor diz que ao amanhecer, a misericórdia do Senhor chega nas nossas vidas. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando amanheceu, crianças, o rei Dário foi correndo lá naquela cova para ver o que tinha acontecido com Daniel. E ele foi chegando, vai imaginando, crianças, ele foi chegando devagarzinho perto daquela cova e chamou: Daniel. E nada de Daniel responder. Daniel. Nada de Daniel responder. Daniel. E sabe quem respondeu, crianças? Daniel estava vivo. Daniel respondeu: ó, viva o rei, que eu estou vivo. E naquela noite, crianças, Deus enviou um anjo naquela cova, que fechou a boca dos leões naquela cova. Imagino eu, crianças, que Daniel dormiu sossegado, tranquilo naquela noite. Até fico pensando, será que Daniel não fez aqueles leões de travesseiro, crianças? Será? Olha só, o Deus de Daniel, o Deus poderoso, o Deus que Daniel não negou, o Deus que Daniel orava 3 vezes ao dia, livrou ele daquela cova, daqueles leões, fechou a boca daqueles leões famintos. Que coisa mais linda, né, crianças? E a partir daquele dia, crianças, sabe por quê que nada aconteceu com Daniel? Porque Daniel era temente ao Senhor, Daniel orava ao Senhor, Daniel fazia a diferença, crianças. Crianças, Daniel era inocente, ele não tinha feito nada de errado. Por isso que o Senhor Jesus enviou um anjo para livrá-lo daquela cova. E naquele dia, crianças, o rei Dário deu uma ordem. Ele deu uma ordem quando ele viu o poder do Deus vivo de Daniel. Quando ele conheceu realmente quem era o Deus de Daniel, ele deu uma ordem naquela noite. E essa ordem, ele escrevia uma carta. E essa carta, criança, sabe, ela está escrita aqui. Ela está escrita aqui em Daniel 6:26. O Senhor, na palavra dele, diz assim, Daniel 6:26. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. E o seu reino nunca será destruído, e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre, ele salva no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel, livrando dos
leões. Olha, crianças, e nessa noite a tia Deb vem falar para vocês que o mesmo Deus que socorreu, que salvou Daniel, é o mesmo Deus que pode nos livrar, é o mesmo Deus que está conosco. Mas para que isso aconteça, precisamos ser que nem Daniel, precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença como Daniel fazia a diferença. Precisamos buscar a Deus como Daniel buscou. Que história mais linda a história de Daniel. E sabe, crianças, assim como Deus foi com Daniel, Ele também é na sua vida. Que essa historinha possa ficar bem aqui, ó, guardadinha no seu coração. Que quando você precisar, você lembre dessa história e lembre-se também que o Deus de Daniel também é o mesmo Deus que nós servimos. Vamos orar ao Senhor e agradecê-lo por mais esse domingo, por mais este culto? Então vamos orar. Pai, muito obrigada por esse domingo, muito obrigada por essa historinha, por cada criança, Senhor, que hoje ouviu a Tua palavra. Que a Sua palavra, Senhor, venha realmente, Pai, fazer efeito nos coraçõezinhos, que eles se lembrem dela, Senhor, e aprendam a amar a Tua palavra. Nos dá uma semana abençoada, Senhor, e guardem de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amiguinhos. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijão. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser